Mudando de assunto, agora a gente fala sobre o Outubro Rosa, né? Esse mês que é mundialmente conhecido, sobre a conscientização de luta contra o câncer de mama, que infelizmente tem atingido mulheres cada vez mais jovens. Dá uma olhada no VT. Há várias doenças que podem atingir a mama. O câncer é a enfermidade que mais acomete a glândula mamária, 28% do total de tumores, sendo o tipo que mais provoca a morte de mulheres no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa é de 60 mil novos casos por ano em mulheres cada vez mais jovens. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Quando descoberto no início, há 95% de probabilidade de recuperação total. Qualquer caroço nas mamas deve ser investigado. Os achados podem ser nódulos, cistos ou calcificações. Mas você sabe qual a diferença entre eles? É isso que vamos ver a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. A gente vai conversar sobre isso sim, assunto importantíssimo, mas não é só no mês de outubro, a gente tem que ficar atenta o ano inteiro. Agora a gente bate um papo sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção ao câncer de mama. Quem está com a gente é a doutora Simone Elias, que é mastologista e docente do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Regina? Bom dia. Prazer te receber, viu? Obrigada. Assunto de extrema importância, porque é um assunto que assombra realmente a vida das mulheres, independente se a gente tem algum tipo de histórico na família ou não, quer dizer, mais facilidade para ter ou não, para desenvolver a doença ou não. Mas é importante também que a gente saiba que o nosso seio passa por várias transformações ao longo da vida e muitas delas podem ser confundidas, né, no autoexame com algum tipo de alteração maligna, não é isso, doutora? É muito importante isso que você falou, né? Porque a mama sofre influência hormonal durante todo o período que a mulher menstrua. Tá. E muitas vezes a paciente descobre no autoexame, às vezes tomando um banho, uma alteração e já se assusta. Mas a maioria das vezes esses achados são benignos, mas a mulher deve periodicamente procurar um médico, né, e a partir dos 40 anos fazer a mamografia uma vez por ano. Qual é o período em que a gente deve procurar um médico para fazer o famoso check-up e ficar tranquila com relação a esse assunto? Isso varia de acordo com a idade, do momento da vida que a mulher está? Sim, a mamografia, né, já que é o assunto hoje, é câncer de mama do Outubro Rosa, ela deve ser feita uma vez por ano a partir dos 40 anos. Tendo histórico na família, essa idade pode ser adiantada? Pode sim, aí vai depender do histórico, né? Se, por exemplo, você tem parentes, principalmente de primeiro grau, e esses parentes tiveram o câncer na pré-menopausa. Então, essas pacientes, elas são acompanhadas de uma outra forma. Então, assim, generalizar é difícil. Então, individualmente, essas pacientes devem comentar na consulta o seu histórico, o ginecologista vai perguntar. E, se necessário, vai fazer algum exame além da mamografia ou começar a mamografia mais precocemente. Tem uma questão também que... Claro que ninguém vai mudar o comportamento por causa disso, se o dado for verdade ou não, mas a gente ouve falar e não sabe se é mito ou se é verdade. O fato das mulheres estarem amamentando mais tardiamente, justamente por adiar a maternidade, por uma questão social, de profissão, etc. Enfim, X motivos. O fato de amamentar mais tarde pode aumentar as chances do desenvolvimento de um câncer? Existem vários fatores que podem aumentar esse risco, né? Um dos fatores é uma gravidez mais tardia, ou não amamentar, né? Ou engravidar, não engravidar nenhuma vez. Então, são grãos de areia, tá? E não é porque a paciente teve um filho mais tarde que ela vai ter. Então, são fatores de risco. Não dá pra jurar que foi por isso? Não, de jeito nenhum. É uma doença muito multifatorial, por isso é muito difícil a gente apontar realmente como prevenir. Então, a nossa prevenção é uma prevenção que nós chamamos de secundária, por meio da mamografia, né? Mas, entre esses fatores de risco, realmente essa questão da mulher engravidar mais tarde e amamentar mais tarde ou menos, né? Porque isso expõe o epitélio da mama, né? A glândula mamária, a mais tempo menstruando. Sim. Antigamente, né, na época das nossas avós, as mulheres tinham um filho cada 2 anos, então ela quase que nem voltava a menstruar. Então essa mama, vamos dizer que ela ficava num repouso hormonal. Então essa é uma teoria que explica, porque hoje o índice de câncer de mama aumentou por causa dessa mudança, né, do modo de vida da mulher moderna. Você falou sobre ser uma doença multifatorial. Quais seriam os fatores que podem influenciar no desenvolvimento de um tumor? Então, fatores genéticos hereditários, né, que aí você consegue identificar, e outros fatores que estão relacionados a essa questão hormonal. Então, a primeira menstruação muito precoce, a menopausa tardia,
não ter filhos ou ter o primeiro filho após os 35 anos, não amamentar, né? O cigarro está sendo relacionado a risco de câncer de mama também, né? Ativo ou passivamente? Se for um passivo acentuado, também é risco, com certeza. Né? Ingestão de carne animal em excesso. O álcool tem a ver? O álcool, se for um álcool ao nível do etilismo crônico, não o consumo social, aí está relacionado porque ele altera a metabolização do estrogênio, que é o hormônio principal, né, que afeta a mama, por comprometimento do fígado. Tá. O tumor de mama é um daqueles que a gente não pode relacionar ou pode relacionar com o estilo de vida mais moderno também, além dessa questão comportamental, ter filhos mais tardiamente, mas muitos tumores estão relacionados a uma alimentação inadequada, falta de exercício físico, o estresse, né, que a gente vive excessivamente hoje em dia. O câncer de mama está meio isolado dessa área ou não? Não se tem uma evidência científica que a gente possa confirmar isso, né? Falando para paciente que comer melhor, fazer exercício, ter um sono melhor, ter um hobby, ela vai diminuir o risco de câncer de mama. Mas isso é uma orientação geral para uma vida saudável, e indiretamente, com certeza, vai prevenir todas as doenças. Tá certo. Eu quero, por favor, doutora, que você explique pra gente a diferença entre cistos, nódulos e outras anomalias que podem ocorrer dentro da mama. Quando a gente percebe, ao toque a gente já consegue sentir essa diferença? Normalmente ao toque, você me ajuda aqui, Regiane, segura assim um pouquinho, né? Ao toque, aqui o telespectador não vai poder sentir, mas você pode perceber alguma alteração, né? Principalmente após o período menstrual, que a gente orienta a examinar a mama. No pré-menstrual a mama está inchada, dolorida. Esse quadrante, né? B aqui é um achado comum, é isso? Isso. Aí você desce um pouquinho para esse daqui. Ah, nossa, é uma diferença bem grande. Então a consistência é diferente do resto da mama. Mais arredondado, mais... como se fosse calcificado mesmo, né? Esse nódulo mais durinho é um nódulo mais preocupante. Esse aqui, e ele se movimenta? Aqui movimenta isso? Porque é um phantom que a gente chama, né? É uma imitação. Na mama ele pode ficar mais firme, mas ele não anda. Na mama ele pode estar aderido. Isso, mas ele não anda. Mas você percebeu bem, sentir, a consistência é diferente. Com certeza. O mais molinho, parecido com o tecido mamário, tende a ser benigno. O mais endurecido tem que ficar alerta, pode esperar uma menstruação e reexaminar. Se essa alteração persistir, procurar o médico para uma avaliação. Só que a gente sempre diz que os tumores no seio, ou enfim, em qualquer lugar do corpo que a gente desenvolva um tumor, quanto antes a gente descobrir, muito mais chance de cura, né, de sobrevida. Só que nesse caso, quando a gente já chega a sentir um tumor neste tamanho aqui, imagino que está um tamanho até um pouquinho, não sei se exagerado, né, porque justamente é uma maquete para a gente ter uma noção, né, do que, até mostrando assim, dá para o pessoal ver que está bem grandinho. Ótimo. Quando o tumor na mama está nos estágios bem iniciais, a gente consegue perceber com o toque, dependendo da localização? Porque uma coisa não substitui a outra, né? O toque não substitui a mamografia em momento nenhum, né? Não, isso é muito importante que você ressaltou, porque o autoexame, ele não vai conseguir detectar o tumor tão pequenininho como nós gostaríamos, que é a fase que você consegue curar. Idealmente até 1 centímetro. E às vezes numa mama mais densa, que a gente chama mais heterogênea, a gente não vai conseguir sentir nem o médico. Né? Então o autoexame é interessante no sentido da paciente perceber alterações, mas é a mamografia que vai conseguir fazer a detecção precoce nessa fase que a gente consegue curar o câncer. Tá certo. Né? E na mamografia nós vamos observar alguns tipos de achados. Né? Então, eu trouxe aqui essas partículas que representam as calcificações. Né? Então, calcificações agrupadas, de acordo com a forma, ela pode ser mais ou menos suspeita. Né? Então, aqui é para imitar uma calcificação grosseira. Sim. A calcificação grosseira normalmente é benigna, é um nódulo antigo que calcificou. Agora, quando nós vemos partículas assim fininhas, que até na mamografia eu vou precisar de uma lupa para analisar bem assim o detalhe, né? Quanto mais fininha, mais suspeita. Essa aqui é um pouquinho mais grossinha, um sal grosso. E a distribuição também, se ela tiver uma distribuição compridinha, também pode representar um tumor inicial dentro do ducto do leite da mama. Né? Calcificação seria o quê? É um depósito de cálcio mesmo, depósito né? de cálcio. A glândula mamária produz leite, o leite tem cálcio, então são células que elas meio que filtram o cálcio do nosso sangue e acumulam, né? Na gestação, na gravidez,
né, vai produzir o leite. Sim. Tá? Mas quando esse depósito aparece desta forma, microcalcificação, principalmente agrupada, isso é suspeito para câncer, não é que seja câncer. Então, se a paciente pegar uma mamografia e ver que tem isso, tem que investigar. Ela vai investigar por meio de uma biópsia. Tá. Né? E aí precisa, nessa biópsia, retirar esse cálcio. Isso. E avaliar. Exatamente. E fazer a biópsia. Exatamente. Tá. Agora, a prótese pode atrapalhar a mamografia ou dificultar um diagnóstico? Não. Ou hoje uma os exames já estão mais... Vai ser uma mamografia avançados. que vai dar mais trabalho, né? Então, em vez de fazer 4 radiografias, a paciente vai precisar fazer 8. Tá. Porque com uma manobra que a gente desloca um pouco a prótese para ver melhor o tecido mamário. Tá. Mas não prejudica. Mas o diagnóstico também é bem preciso. A gente Sim, pode ficar também tranquila a paciente vai ser submetida à biópsia, Tá. com um pouco mais de cuidado por causa da prótese, mas a prioridade é a saúde. Que exemplo que você vai dar com essa maçãzinha pra gente? Como você estava perguntando, né, como o câncer se manifesta, então eu falei das calcificações Tá. e também tem os nódulos, né? O nódulo pode ser o cisto, que é uma bolinha de água, literalmente, Tá. né? E a paciente pode perceber com a mão ou não, né? E o cisto simples, que é aquele cisto só preenchido por líquido, por uma aguinha, só nós vamos fazer biópsia se estiver dolorido. Então, Tá. aqui um cisto pequenininho, normalmente não dói. Um cisto doloroso, a gente pode fazer a punção, que é um procedimento que a gente faz com a seringa, né? É um procedimento simples. E a gente faz a punção do cisto, esvazia. Opa, esvaziou tudo agora. E na hora a paciente vai ter alívio da dor. E esse material é mandado para o laboratório? Só se ele for cor de sangue. Ah, tá. Amarelinho, verdinho, marrom, é sempre benigno, 100%. Então, esses cistos que são molinhos e preenchidos de... Isso. Não sei que Tipo um líquido é esse. soro, é um soro do sangue, é Tá. um sangue filtrado, vamos dizer Esse assim. aqui, então, é tranquilo. Tranquilo, esses são benignos. E essa perolinha, ela significa o quê, doutora? Então, aqui representam os nódulos sólidos, né? A Que bolinha são de água no preocupantes. cisto. Se ele for lisinho, ele não é preocupante, bem circunscrito. Tá. Se ele for irregular, tiverem várias lobulações, ou até Como- parecer estrelinha, Como essa ideia que você trouxe aqui. Tá. aí esses já são mais preocupantes. Tá. Sempre lembrando que é a biópsia que vai confirmar. Certo. Né? Ok. Então, a biópsia nós podemos fazer com agulha fina, assim como foi com o cisto, ou com essa agulha aqui, que é uma agulha que tira um pedacinho. Tá. Então, por exemplo, né, na mama da paciente, o médico fazendo ultrassom, com o ultrassom ele vai identificar a lesão que é suspeita, vai colocar essa agulha, aqui a sementinha está Simbolizando o cisto, e né? essa agulha vai Nódulo. tirar um pedacinho, e aí esse pedacinho que vem aqui, nessa parte da agulha, vai ser, no caso Vai aqui, ser o carocinho. avaliado. Isso vai para exame, para Tá. saber do que se trata. Ou, dependendo do caso, existe a indicação da retirada total desse Isso. nódulo em cirurgia para também fazer essa Se for avaliação, benigno, né? pode parar na biópsia. Se for suspeito, Tá. vai analisar ou vai para cirurgia. Tá bom. A gente tem umas imagens também de reconstrução, né? Temos. Porque aí seria, claro, um estágio mais avançado, né? Um tratamento mais completo com relação a um diagnóstico positivo, né? Isso. Da doença. E muitas formas de reconstrução estão disponíveis hoje para serem avaliadas pelo médico, pela paciente, né? Dependendo do tamanho do nódulo ou do Uhum. tamanho da mama da paciente, você vai oferecer para a paciente a possibilidade de tratar o câncer e na mesma cirurgia fazer a reparação da mama. Na mesma cirurgia. Na Então, mesma não precisa, cirurgia. Agora não precisa mais tratar, esperar um tempo. Não. Ela conviver um tempo com aquela situação que nem sempre é confortável, né? Exatamente. E depois fazer a reconstrução. Então pode ser... Então, normalmente em tumores mesma iniciais isso é possível. Tumores avançados a gente tem que individualizar caso a caso. Claro. Né? E se a paciente tem condição clínica, porque é uma cirurgia de maior porte, Tá. maior duração. Esse caso mostra o quê? Então, aqui, por exemplo, a paciente tem o tumor numa das mamas e tem mamas grandes. Então, foi possível operar a lesão, tirar o tumor com margem de segurança e diminuir as mamas. E ainda ficou com resultado, teve um ganho no resultado estético. Sem e dúvida. facilita depois a radioterapia também. Tá certo. Bom, o recado aqui é: cuide-se, ame-se, não trate isso como um assunto secundário, porque de fato não é, e os números mostram isso. Então, Outubro Rosa está aí para conscientizar todas as mulheres, né? E a gente está aqui também no Revista da Cidade fazendo esse alerta a você. Quero fazer um agradecimento especial à doutora Simone Elias, que é mastologista docente do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Foi um prazer, viu? Até a próxima.